Via Justiça de hoje fala sobre os cartórios judiciais e extrajudiciais no Brasil. Nossos convidados, o desembargador Marcelo Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o deputado Roberto Andrade, ex-presidente da ANOREG, a Associação dos Notários e Registradores de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A desjudicialização de temas importantes para a vida social aumentou em muito a responsabilidade dos cartórios extrajudiciais no país. Qual é a realidade dos cartórios brasileiros em face desta desjudicialização, desembargador Marcelo? Sem dúvida, nós estamos vivendo um momento muito importante em termos de atividade dos notários e registradores e também do judiciário brasileiro, dado que a legislação brasileira tem transferido cada vez mais responsabilidades para os notários e oficiais registradores de imóveis e facilitando a vida do cidadão comum, que hoje em dia ele pode optar pela via extrajudicial para resolver um número cada vez maior de problemas e questões jurídicas que antes ele só poderia tentar resolver no âmbito do judiciário. Deputado, como o senhor vê a desjudicialização? Quando começou a acontecer e quais são as responsabilidades antes decididas por um juiz que agora são processadas em cartório? Muito bem. O que o doutor Marcelo falou na questão de desjudicialização de assuntos que são hoje resolvido diretamente dos cartórios extrajudicial, mas eu vou um pouquinho além, porque nós também temos algumas atividades nos cartórios recentemente, como o apostilamento de AIA, que é a chancela de documentos internacionais, que antes precisavam ser feitos em consulados, embaixadas, hoje eles são feitos nos cartórios. Isso foi um sucesso muito grande. Você imagina, nós temos em torno de 12 mil cartórios no Brasil. Então, as pessoas passaram a ter um acesso muito mais fácil do que ter que procurar um consulado ou embaixada para ter um documento reconhecido internacionalmente como legal. Então, isso também foi um avanço. Então, não só procedimentos do judiciário que estão sendo, aqueles que não há demanda, estão sendo transferidos para os cartórios judiciais, mas outros procedimentos também, como este da apostila de AIA, que foram transferidos para os cartórios, que é um sucesso hoje. Só para a gente lembrar, a apostila de AIA, divórcio, né, desembargador? Quais são as outras? Eu sei número de questões. Existem questões que antes precisavam ser judicializadas. É o caso, por exemplo, um dos mais emblemáticos é a possibilidade de fazer a partilha do inventário, a separação judicial e o divórcio, que desde 2007 podem ser feitos por escritura pública no tabelionato de notas e depois essa escritura pública será averbada nos registros civis e de imóveis. E de lá para cá, várias outras situações também surgiram, permitindo que o cidadão que enfrente uma situação no seu cotidiano, situação essa envolvendo até aspectos do direito da personalidade, como a questão, por exemplo, da mudança do prenome e do próprio gênero, através de um provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, esse cidadão ele pode hoje comparecer a um registro civil de pessoas naturais, qualquer um deles no país inteiro, e iniciar um procedimento para alterar o seu prenome e o seu gênero também. Então, são situações que, alguns anos atrás, eram até mesmo impensáveis de poderem serem resolvidas diretamente nos cartórios do extrajudicial, em boa medida, até mesmo sem a necessidade de se fazer representar por um profissional da advocacia. Então, a importância, nós estamos percebendo hoje que essas atividades elas estão sendo reconhecidas pelo legislador brasileiro e até mesmo pelo próprio Conselho Nacional de Justiça como atividades de importância vital para o exercício da cidadania e até mesmo da democracia brasileira. Deputado, como que os cartórios se prepararam para essas mudanças? Olha, em termos de formação
dos profissionais de cartório, a gente sempre, nós criamos, inclusive, quando presidente da Associação da Noréga, a Escola Nacional de Notários e Registradores, para prepará-los para essa nova atribuição. E há também a questão da tecnologia. Hoje os cartórios estão muito avançados em termos de registro eletrônico, nas questões de consultas online. Então, hoje um juiz, dentro do seu gabinete, por exemplo, ele consegue bloquear os bens, os imóveis de uma pessoa no Brasil todo, coisa que antigamente ele tinha que emitir um ofício para cada cartório de registro de imóveis do Brasil, para fazer uma busca, por exemplo. Então, os cartórios estão preparados, tanto os oficiais estão preparados, e também em termos de tecnologia, os cartórios estão totalmente preparados para atender essa demanda, essas novas demandas. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre os atendimentos nos cartórios. Acho que pode melhorar as taxas que eles cobram, porque são caríssimas. E eu acho que uma certidão não tem que ter prazo de validade nesse sentido. Certidão de nascimento valer 6 meses é um absurdo. Certidão de óbito, e tudo que você vai mexer, se demora 6 meses, você tem que tirar tudo de novo, pagar tudo de novo. É brincar com a população, né, gente? É brincar com o bolso da gente. Eu acho as taxas que eles cobram altíssimas, né? Por um pedaço de papel, uma escritura, é claro que ela tem seu valor, né? Mas quase um salário mínimo, ou às vezes um salário mínimo por uma escritura, é penoso. O cartório é um atraso de vida. O melhorar seria acabar com eles. Hoje, onde você tem um registro eletrônico de tudo, um cartório é uma coisa que não devia existir. Isso é coisa de 1800. Um país adiantado, garanto você que não tem cartório. Já deu uma grande melhoria, porque só entra agora através de concurso. Só pode trabalhar em cartório, principalmente como tabelião e coisa, quem é formado em direito. E isso já é um sinal muito bom, porque eu acho que todas as profissões, eu tive no governo, eu batia muito, porque quando eu saí de multinacional e voltei para o Brasil, lá fora só ocupa cargo a pessoa que tem o perfil da área, certo? Então não adianta você pegar um engenheiro, colocar em cartório, pegar um médico, mandar fazer estrada. Então o Brasil precisa enquadrar isso. Desembargador, como que o senhor ouviu a fala popular? Olha, a fala popular, ela está um pouco distorcida da realidade. Isso eu vou explicar por quê. Na verdade, os cartórios são instituições que existem na grande maioria dos países do globo terrestre. E é preciso fazer uma distinção, porque existem sistemas diferentes. Dentre os vários sistemas diferentes que existem no mundo para a organização dessas atividades, 2 deles são considerados os principais. É o sistema do anglo-saxão, do notariado anglo-saxão, que é o sistema adotado nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha e nos demais, as antigas colônias da Grã-Bretanha, e o sistema do notariado latino. O sistema do notariado latino é o sistema adotado pelo Brasil e também por cerca de 88 países do mundo. Ele tem origem na Europa continental, na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha e Portugal, entre outros países. E ele abarca atualmente 2/3 da população mundial. Então, o cartório não é uma invenção brasileira, é muito longe disso. Na verdade, cartórios existem no mundo inteiro, mudando, às vezes, em determinados países, o sistema de organização dessas atividades. Só para a gente terminar esse bloco, a opinião do senhor sobre a fala popular, deputado. Bom, ali os cartórios às vezes pecam muito é na questão da comunicação com o público, eles entenderem o porquê daquela certidão com 6 meses. Então, tudo ali que foi falado, a gente sabe disso e a atividade, a associação realmente teria que se comunicar melhor. Agora, quando se fala em acabar com o cartório, eu sou muito a favor da privatização das PPPs, não só de cartório. E o cartório é um modelo de uma parceria público-privada, onde o poder público delega a um particular exercer uma função pública. E isso funciona muito melhor. Nós tivemos uma experiência terrível na Bahia, quando os cartórios lá passaram para a administração do Estado. Foi um caos total. Tanto é que o CNJ, quando foi criado, uma das primeiras exigências é que os cartórios do extrajudicial da Bahia voltasse para as mãos privado através de uma delegação do Estado. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e os cartórios no Brasil. Participam do programa o desembargador Marcelo Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o deputado Roberto Andrade, ex-presidente da Noreg, a Associação dos Notários e Registradores de Minas Gerais. Vamos continuar nesse bloco. Em relação àquele povo fala do bloco anterior, deputado e desembargador, duas coisas chamaram a atenção lá. Um cidadão falando preço caríssimo de certas peças, demora só de 6 meses nas certidões. Por que tem que ser tão caro assim? Na verdade, os emolumentos, que são os tributos cobrados e pagos no âmbito do exercício dessas atividades, são fixados por leis, são leis estaduais. Então, cada estado formula a sua tabela de emolumentos e o valor desses emolumentos, eles acompanham geralmente o valor do negócio jurídico que está sendo praticado no ato específico. Então, existe uma proporcionalidade. E é importante frisar também que de todo emolumento cobrado por cartório no Brasil inteiro, em média, 60% do valor desse emolumento volta para o Estado em termos de tributos. São, na verdade, tributos que são embutidos nos emolumentos cobrados para as atividades dos cartórios do extrajudicial. De modo que, a grosso modo, do valor de cada emolumento, do valor final de cada emolumento, 60% é tributo, que é repassado para os municípios e o Estado brasileiro, e 40% são efetivamente para remunerar a atividade e o custo dessa atividade pelos titulares das delegações. Deputado, teve uma outra fala lá sobre uma certidão valer só por 6 meses? Bom, só para complementar a questão dos valores, é bom dizer também que a nossa legislação prevê as gratuidades. Então, aquele que não pode pagar, entendeu? Aquele que é assistido pela Defensoria Pública, por advogado ativo. Então, existe também, na previsão da lei, várias gratuidades. O nascimento e o óbito hoje é universal, não se paga para fazer o registro do nascimento e do óbito. Então, aqueles que efetivamente não podem arcar com essas despesas têm a sua gratuidade garantida, né? Isso é bom frisar. A questão da certidão, que ela falou 6 meses, uma certidão de nascimento, a pessoa muda seu estado civil. Ela casa, ela separa, ela fica viúva. Então, quando você vai se transmitir o imóvel, você tem que ter exatamente o estado civil daquela pessoa naquele momento que ele está transferindo aquele imóvel, para evitar fraudes. Desembargador, uma curiosidade. A maioria da população fala assim, puxa vida, quem é dono de cartório é milionário. Como é que faço para ter um cartório? É verdade essa visão popular? Dono do cartório ficar milionário? É um pouco distorcida, porque, na verdade, 50%... Hoje no Brasil tem cerca de 13 mil cartórios funcionando por autorização da lei, porque para o cartório funcionar tem que ter a lei que autorize. 13 mil cartórios, no mínimo 50% são deficitários, ou seja, o titular da delegação, ele paga para trabalhar, ele vive, na verdade, de um fundo de compensação para a prática desses atos gratuitos que o deputado Roberto Andrade mencionou, entre os mais importantes, os registros de nascimento, óbito e até mesmo de casamento. Mas quem não tem dinheiro para pagar a escritura, para pagar o registro do imóvel considerado imóvel popular, comprovando essa hipossuficiência, ele não vai pagar o emolumento do cartório. Então, essa visão é um pouco distorcida. Na verdade, existem alguns casos, sim, que são minoria de cartórios que têm um faturamento comparável ao faturamento de empresas. Mas é uma minoria e, infelizmente, essas pequenas distorções, em termos quantitativos, elas acabam prevalecendo no imaginário popular. Mas está longe de retratar a realidade da situação dos cartórios do extrajudicial no Brasil. O que o senhor tem a dizer sobre isso, deputado? Olha, em Minas Gerais mesmo, por exemplo, nós temos 500 cartórios que são deficitários. Deficitário, nossa base aqui, é R$3.000. Então, eles não atingem um faturamento de R$3.000 por mês. Tanto é que esse fundo foi criado e complementa esse valor até R$3.000. Naturalmente, uma cidade igual Belo Horizonte, Nova Lima, grandes cidades, você vai ter grandes cartórios. Cidade de porte médio, você vai ter cartórios. Então, varia muito de acordo com
com o tamanho da cidade, como qualquer outro negócio. São quantos cartórios em Minas? Você falou São que 3 mil cartórios em Minas Gerais. 500 deficitários, é isso? Nós temos 500 deficitários que não atingem a renda de 3 mil. Depois nós temos mais 1.000 que tem uma renda variada entre 3 e 10 mil reais por mês. E nós temos aí uma faixa de 100 e poucos cartórios que realmente tem um faturamento maior. Mas isso varia de acordo com a cidade que está instalado. Nós vamos destacar agora o livro de autoria do desembargador Marcelo Rodrigues, Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Minas Gerais, comentado. É um livro que tem 1.157 páginas. Qual a importância desse livro, desembargador? O senhor mesmo define? É um livro que visa auxiliar os profissionais do direito que desempenham essas importantes atividades, tanto no âmbito dos tabelionatos como no âmbito dos ofícios de registros públicos, no uso cotidiano de suas atribuições e de suas responsabilidades. Existe uma norma da Corregedoria Mineira que padroniza o exercício dessas atividades, que é o provimento 260, e esse provimento mineiro é um provimento muito avançado, até comparativamente a outros estados da Federação Brasileira. Mas não foi o primeiro estado a lançar um código, não, né? Não, em verdade nós fomos um dos últimos estados a lançar. Entre todos os 27 tribunais de justiça, haviam 7 que ainda não tinham o provimento do extrajudicial. Minas Gerais era um desses 7. Mas quando nós fizemos esse provimento, felizmente foi um provimento, como eu disse, muito avançado e até passou a ser copiado em certos aspectos por outros estados, outros tribunais. Atendeu às expectativas do pessoal de cartório? Na realidade, isso era uma demanda antiga da classe para que tivesse esse manual de funcionamento dos cartórios. E como o doutor Marcelo disse, ele foi muito bem elaborado, porque ele ouviu tanto os titulares de cartório, tanto o juiz da corregedoria, o doutor Marcelo atuou como colaborador na elaboração desse código. Então, aquele assunto mesmo que a certidão, que a moça falou ali de 6 meses, ele tudo está previsto no Código de Normas. O titular de cartório não pode inventar regras, hoje ele tem que seguir o que esse Código de Normas, e ele comentado pelo doutor Marcelo, ele esmiuça mais e explica o porquê de cada artigo desse. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e os cartórios no Brasil. Participando do programa, o desembargador Marcelo Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o deputado Roberto Andrade, ex-presidente da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores de Minas Gerais. Quero perguntar para o senhor agora, desembargador, sobre os cartórios judiciais. Afirma-se que esses cartórios judiciais seriam responsáveis, de alguma forma, pela morosidade da justiça. Isso procede? Em parte sim, em parte não. Quando a gente fala em morosidade da justiça, é preciso sempre partir de uma ideia inicial de que o Brasil é o país, no mundo ocidental pelo menos, mais judicializado do planeta. Do planeta, considerando o hemisfério ocidental. Nós temos, pelos dados do CNJ, cerca de 106 milhões de ações judiciais tramitando na justiça brasileira, em todos os segmentos da justiça brasileira. Então, se nós formos considerar que cada ação judicial tem pelo menos 2 partes, no mínimo, em muitos casos tem mais de 2, isso já abrange a população do país inteiro. Então, realmente uma situação muito difícil de lidar quando a sociedade brasileira e o próprio Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro, é importante que se diga, é o maior litigante do judiciário brasileiro, é o Estado brasileiro. É o Poder Executivo, em suas 3 esferas, as autarquias, as empresas públicas, são os maiores litigantes. Então, quando não houver essa conscientização do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, de evitar a propositura de demandas judiciais desnecessárias, ou que nós chamamos de demandas natimortas, ou também porque não tentaram antes métodos alternativos de solução de conflitos, nós vamos continuar sobrevivendo
com o cenário de morosidade do judiciário. É importante falar sobre isso. Agora, em alguma medida, a gestão de cada vara judicial, e quando eu falo vara judicial, eu incluo também o cartório do judicial. Ela depende muito do método empregado pelo juiz titular da vara. Porque hoje se cobra do profissional do judiciário brasileiro, da magistratura brasileira, conhecimentos que vão muito além do conhecimento jurídico. O juiz hoje, ou a juíza, o magistrado, a magistrada, além de dominar a ciência do direito, ele também tem que ter conhecimentos em termos de gestão e administração de recursos humanos e de procedimentos internos de cada cartório do judicial. Alguns magistrados têm mais aptidão para essa gestão do que outros. E realmente sobra, no final das contas, cada vez menos tempo para ser dedicado a essa gestão, em que pese a boa gestão, ela contribua para a melhor eficiência dos serviços do judicial. Com relação aos cartórios extrajudiciais, pergunto ao senhor, deputado, a questão da gestão. Ela é uniforme, ela obedece a métodos de organização eficientes? Nós temos hoje, inclusive, na Noruega, um concurso de qualidade em que os cartórios são premiados em várias categorias, a qualidade. Então, a gente o tempo todo está preocupado com isso. Agora, com relação ao número de processos do judicial, exatamente o que nós falamos no início, a desjudicialização. Nós temos um tipo de ação de dívida pública que hoje ela já pode ser utilizado o cartório de protesto para a cobrança dessa dívida pública do Estado e dos municípios e da União. E ainda nós temos muitas prefeituras que preferem mandar dívidas, inclusive de valores irrisórios, para o judiciário e não utilizar o cartório de protesto, onde o custo é zero para o município. E com isso, você está gerando uma despesa para o Estado, às vezes superior ao valor daquela própria dívida em que a prefeitura está cobrando daquele contribuinte. Então, a desjudicialização, cada vez mais, ela vai ajudar o Poder Judiciário a realmente tratar daquilo que é necessária a presença do juiz. Estamos chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. Eu queria saber do senhor, nessas considerações finais, desembargador, lei de registros públicos, lei dos cartórios, lei dos protestos, elas precisam de mudanças? De um modo geral, o direito ele tem que acompanhar a dinâmica da sociedade. E nós estamos vivendo hoje, em termos mundiais, uma revolução da tecnologia. E o direito, em certa medida, tem que acompanhar, através das leis, essa evolução para incorporar os avanços tecnológicos em termos de eficiência, de ganho de eficiência e também de segurança jurídica. Porque é muito importante ressalvar que a atividade dos cartórios do extrajudicial, no sistema do notariado latino, que eu frisei anteriormente, ele tem o objetivo principal de proporcionar segurança jurídica preventiva. O que é isso? Evitar, tanto quanto possível, a propositura mais à frente de uma ação judicial que poderia ter sido evitada. E é diferente do sistema americano, por exemplo, que não tem essa preocupação, esse objetivo. Considerações finais do senhor, deputado? Rapidamente, a gente tem 1 minuto. Bom, então agradecer aqui a TV Justiça pela essa oportunidade, a gente debater sobre um tema, né, pela própria participação dos populares, que conhecem muito pouco. E dentro da própria magistratura são poucos juízes que têm esse conhecimento, esse estudo mais aprofundado. Então, o doutor Marcelo é um especialista da área e dizia que esse código de normas já foi formado uma comissão, inclusive o doutor Marcelo faz parte dela, para revisão desse código, em que novas atribuições a todo momento são atribuídas ao cartório. Então, vai haver uma revisão agora, este ano ainda, né, doutor Marcelo? Desse código para adequar aquelas novas atribuições que os cartórios estão assumindo. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Marcelo Rodrigues, do TJ de Minas Gerais, e com o deputado Roberto Andrade, ex-presidente da ANOREG. E-mail para contato viajustiça@magis.com.br. E até o nosso próximo encontro.